Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Moretti Fernandes Navarro. Estou aqui para a nossa aula de função quadrática no dia de hoje. Para isso eu trouxe o problema da UFPR contextualizado, relacionando uma função do segundo grau que traz as belezas de saldo de uma conta bancária com o tempo t. Já coloquei no negrito aqui a relação que nós temos. O saldo em função de t é dado por 10t ao quadrado menos 240t mais 1400. E ele quer que a gente faça uma análise do saldo dessa conta bancária para o período de t entre 1 e 45 dias, tá ok? E aí nós temos algumas alternativas aqui as quais nós devemos analisar. Bom, primeiramente, o saldo aumentou em todos os dias do período. Se a gente relembrar lá das últimas aulas, quando a gente fala de uma função do segundo grau, a gente tem uma parábola. Quando o A é positivo, trazendo o nosso A lá da nossa forma geral da parábola, quando A é positivo, nós temos a concavidade voltada para cima. Isso cria para a gente um vértice que vai ser dado por um ponto de mínimo da nossa função. Então, o nosso saldo corresponde ao valor das ordenadas, que é o nosso y do vértice, certo? Tendo um ponto de mínimo. E esse ponto de mínimo, esse saldo mínimo que a gente vai ter, vai ocorrer num dia t. Um dia t que vai ser dado pelo x do vértice menos b sobre 2a. Ok? Ou, caso o nosso a seja negativo, a gente vai ter uma concavidade da parábola voltada para baixo. Isso vai nos trazer um ponto de máximo, onde nós calculamos o vértice da mesma forma. Bom, o nosso termo independente, C, ele mostra o que para a gente? O local onde a nossa parábola vai cortar o eixo das ordenadas. Então, vamos anotar aqui para a gente lembrar. Corta o eixo das ordenadas. E além disso, talvez um dos pontos mais importantes são as raízes, que é onde vai cortar o eixo do x. Lembrando que para cortar o eixo do x, os nossos valores em y eles não vão ser negativos e não vão ser positivos. Eles vão ser exatamente zero. Ou seja, o nosso f de x precisa ser igual a zero. Só que, fazendo uma analogia, continuando a nossa analogia, quem que é o nosso f de x para o nosso problema? É o nosso s de t. Então, o nosso S de t é quem precisa ser zero, tá ok? Bom, vamos lá então fazer o estudo dessa parábola aqui. Bom, o nosso A está correspondendo a qual valor aqui? O A é o valor que multiplica o x ao quadrado. Nesse caso, o nosso A está valendo 10, ele é um valor positivo. Portanto, se ele é um valor positivo, maior que zero, a gente vai ter a concavidade voltada para cima. É esse aqui o padrão que se encaixa no nosso exercício. Logo, nós vamos ter um ponto de mínimo. A gente vai ter um saldo mínimo que a conta vai bater e depois de um período ela vai voltar a crescer novamente, tá bom? Bom, para a gente calcular esse ponto mínimo no saldo, a gente vai precisar utilizar o vértice. Então, vamos lá. Aqui, onde a gente tem o x do vértice, na verdade, quem é o nosso valor de x para a nossa contextualização aqui? O valor de x é o t, são os valores do domínio da nossa função, tá? Então, a gente vai ter lá que o nosso x do vértice, então, para o nosso problema aqui, eu vou chamar de t do vértice, é dado por menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos b. Quem que é o b? É o valor que multiplica o x. É o menos 240. Então, vai ficar menos 240 sobre 2 vezes o a. 2 vezes o a é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado e está valendo 10. Então, 2 vezes 10. Isso daqui corresponde a 240 positivo sobre 20. Ou seja, o nosso t do vértice é 12. Tá bom? O que é o t do vértice? O que é o nosso valor de t? Nosso valor de t é o tempo em dias. Ou seja, o ponto mínimo vai ocorrer no 12º dia. Ok? Para o nosso y do vértice, ou seja, para o nosso saldo do vértice, que nesse caso é um saldo mínimo, ele vai ocorrer, vou colocar como y do vértice, lembre-se que isso é o saldo, com menos delta
menos o delta. O que é o delta? Como que a gente calcula o delta? Lembra lá das outras aulas. B ao quadrado menos 4 vezes A, que vale 10, vezes C, que vale 1.400. Tudo isso divididos por 2 vezes, ou melhor, por 4 vezes o A, que é 10. Realizando esses cálculos aqui, nós vamos chegar que o delta vai ser 16.000 divididos por 4 vezes 10, 40. Ou seja, o nosso y do vértice vai ser dado por menos 40. Ok? Nosso y do vértice vai ser dado por menos 40. Esses valores de x do vértice e y do vértice, eles nos dão uma coordenada. Quando o tempo é 12, ou seja, no 12º dia, a gente vai ter um saldo bancário na nossa conta de menos R$40, ou seja, nós estaremos no negativo. Bom, se a gente vai estar no negativo, a gente já pode excluir a alternativa E, que diz que nós temos um saldo positivo em todo o período, que está errado. Certo? Graficamente, nós teremos o seguinte: os valores de x do nosso domínio são os valores de t, os valores de y, na verdade, são os valores de s de t, o saldo da nossa conta, e nós já sabemos que no 12º dia, nós temos um saldo de R$40 negativos, ou seja, esse ponto aqui, ele faz parte da nossa parábola. Esse ponto que está em amarelo, ele coincide com esse ponto que está em amarelo aqui no nosso padrãozinho ali. Lembrando que a nossa parábola tem concavidade voltada para cima. Então, o nosso gráfico, ele seria expresso, ele é expresso dessa maneira. Certo? Ele é expresso dessa maneira. Bom, o que nós temos aqui? Que o saldo mínimo de R$40 ocorreu no 12º dia. Se nós analisarmos os seguintes itens que nós temos aqui, as nossas alternativas, nós vamos ver lá a letra C indicando que o menor saldo ocorreu no período de t igual a 12. Ok? Então, esse exercício, que é um exercício da UFPR, ele está resolvido. E, além disso, nós vamos dar uma olhadinha agora no GeoGebra. Quais são as alterações que os valores dos coeficientes A e C sofrem quando nós alteramos eles. Então, vem comigo. Fala galera, agora aqui no GeoGebra a gente tem um software aqui que vai ajudar a gente a verificar o que está acontecendo com os coeficientes A e B. Então eu vou digitar aqui uma função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Opa, faltou o ao quadrado, agora sim. Olha só, vou aproximar aqui e o que vai acontecer? A gente tem a nossa parábola em vermelho aqui. Olha só, repare primeiramente que o valor do nosso termo independente, que é o nosso C, está valendo 6. Ele está cruzando o eixo da ordenada em 6. Agora, se eu diminuir aqui para 4, por exemplo, olha o que vai acontecer com o nosso eixo da ordenada. A nossa parábola está tocando nele exatamente no ponto 4. Tá ok? Lembrando que as raízes dessa função inicial que eu digitei são os valores onde toca o eixo do x, nesse caso, nos pontos 2 e 3, tá? Bom, se eu alterar o sinal do coeficiente a, que é o valor que multiplica o x ao quadrado, e ele ficar negativo, o que tem que acontecer com a parábola? A concavidade tem que ficar voltada para baixo, e é exatamente o que acontece quando a gente altera. Vou colocar aqui novamente o valor positivo, para você ver a concavidade sendo alterada, tá ok? Então, valor negativo, concavidade voltada para baixo. Se o A é positivo, concavidade voltada para cima. Bom, a função que nós tínhamos no exercício, vou montar o gráfico dela aqui, ela era a seguinte, era S de t, né? O saldo em função de t era dado por 10t ao quadrado menos 240t mais 1.400.
Vocês lembram o que a gente tinha determinado? Bom, as raízes nós não chegamos a calcular, né? As raízes são os pontos onde cortam o eixo do x. Então nós temos aqui 10 e 14. E exatamente no 10 e do 14, exatamente entre eles, nós temos o 12. O que é esse 12? É o x do nosso vértice. E qual que é o nosso saldo correspondente? O menos 40. Então, como nós já havíamos previsto, está aqui a nossa parábola, talvez ela um pouquinho apertadinha, mas não tem problema nenhum. A gente tem as raízes 10 e 14 com um ponto de mínimo em menos 40 para quando o t é 12, ou seja, no nosso 12º dia. Tá bom? Então nós ficamos por aí. Valeu, obrigado!